Oi gente, eu sou o Rodrigo Pereira da Open Mind e hoje, domingo 26 de julho, a equipe da nossa empresa, da Open Mind, está se reunindo para o nosso Mastermind mensal. Hoje, por coincidência, a gente está falando de crenças limitantes, né? Conversar sobre crença limitante é uma coisa bastante difícil, porque num primeiro momento a pessoa só tem aquela orientação, ela só tem aquele entendimento. E a partir do momento que você abre a discussão, você vai vendo os pontos de vista, você vai vendo o entendimento que as pessoas têm, e na somatória dessas opiniões você vai criando um conhecimento que não só ele é mais denso, mas que ele tem outras perspectivas, né? Ele tem outros posicionamentos, o que favorece o entendimento. Desde que você esteja propenso a aceitar outras opiniões, né? Porque muitas vezes a pessoa entra no processo do Mastermind, ela entra naquele brainstorm, mas ela se reserva ao direito de guardar a visão que ela tem sobre determinadas coisas, e ela não se envolve no processo. Ou seja, ela não abre a condição para que ela tenha outro entendimento. Isso muitas vezes é em função de criações que já são direcionadas a um pré-julgamento. Muitas vezes por uma questão conceitual, né, ou por uma questão de costume, ou por questões culturais, você não tem a possibilidade, pela falta de informação ou pela falta de vivência, de abrir o seu entendimento para que você tente buscar as coisas de uma outra maneira, tá? Isso é tremendamente importante, porque se você pensar em termos de ciência geral, os últimos 30 anos colocaram em questionamento toda a nossa base de conhecimento, né? Em todos os campos aí, medicina, física, química, história, o próprio entendimento de meio ambiente mudou, porque as necessidades mudaram. Então, a gente precisa entrar no processo de entender que, no passar dos anos, as necessidades também vão mudando. Portanto, você vai se adaptando às mudanças. E aí, nesse exercício de você fazer esse brainstorming, você também vai entendendo a necessidade que a gente tem de se adaptar. Adaptar o seu conhecimento, se adaptar a novas experiências, a novas possibilidades. Esse é realmente o caminho para você enfrentar suas crenças limitantes. Você entender que a sua nova visão, ou você abrir as possibilidades, é um caminho para você se testar, para você buscar entender as suas capacidades e aí ir se propondo a ver as coisas de uma outra maneira, né? Se permitir experimentar as coisas de uma outra maneira. Isso vai criando não só novas experiências, mas também vai colocando em xeque os teus limites. Porque você vai se vendo capaz de realizar coisas que anteriormente você já colocaria o bloqueio. Então é um processo tremendamente interessante, né? É bastante interessante você ter esse tipo de cuidado, né? E ter esse tipo de relacionamento dentro do seu grupo de trabalho. Porque você quebra um pouco aquela estrutura hierárquica pré-definida e vê que todo mundo, a partir do momento em que você abre o espaço de discussão, que todo mundo tem uma visão que pode ser de imensa contribuição, né? Para que você chegue a um denominador comum. Então isso também é uma visão integradora, contribui para o processo, tá? Então essa é a nossa dica de hoje, para que você, seja no teu processo familiar, ou seja no teu processo de trabalho, né, que você crie essa possibilidade de botar as cabeças para pensar juntas em soluções e em novas ideias, né? Ou muitas vezes discutir conceitos que você precisa para o seu processo de crescimento, tá? Não só enriquecedor, mas também ajuda a estabelecer e quebrar padrões de relacionamento para que você crie uma integração e uma interação muito mais
positivas e produtivas. Grande abraço para todo mundo, obrigado pela audiência de vocês, até a próxima.